Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Bom dia, amigos ouvintes e internautas de todo o Brasil. Hoje, 21 de agosto de 2015, está no ar mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, ao vivo aqui na Rádio Mundial News FM, todas as sextas-feiras das 10 às 12. Hoje o tema é Cuidados com a alimentação de cães e gatos. Bom dia também para toda a equipe técnica fundamental para a realização deste programa. Na mesa de áudio, Gessé Maia. Na manutenção e gerência técnica de equipamentos, o engenheiro Vinícius Acioli. E na edição de imagens, Gabriel Bernardo. E um bom dia também à Cativa Natureza, que oferece esse programa. É a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados, todos sem testes em animais. Um bom dia também aos nossos convidados de hoje, a médica veterinária especialista em nutrição clínica com enfoque em alimentação natural, Sonali Rebelo. Bom dia. Bom dia, Paulina. Bom dia a todos. Também aqui conosco hoje a Renata Leivas, que é médica veterinária especialista em nutracêutica e suplementação. Bom dia, Renata. Oi, Pauline. Bom dia. E também conosco o João Vitor Macedo. Ele é zootecnista, trabalha com alimentação terapêutica e funcional e com alimentação natural. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Também aquele bom dia ao Reinaldo Veloso, que apresenta esse programa comigo, mas está no finalzinho das suas férias pela Europa e na próxima semana ele estará aqui no estúdio com a gente, contando as novidades, as diferenças do trato dos animais lá na França, na Itália, nas cidades em que ele visitou.
Nosso bom dia também ao Paulo Roberto Ascioli, diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM e pai do Mike, um Yorkshire bem simpático, que ele sempre conta aqui as suas travessuras aqui no programa, ele sempre conta. Bom dia, Ascioli. Bom dia, Pauline, bom dia aos demais componentes aí da mesa, né? E falam com certeza aquele programaço que todas as manhãs de sexta aqui na Rádio Mundial, né, nós fazemos aqui, sempre com assuntos relevantes e interessantes, né, para quem ama de verdade os animais. E dizer também que já está à disposição lá no Facebook, na página da Rádio Mundial, as imagens que estão aqui dos componentes da mesa já estão lá. Quem quiser conhecer a Sonali, né? Renata, ambas veterinária. João. E o João também veterinário. Não, o João Vitor é zootecnista. É zootecnista, desculpe. E a Pauline Machado, né, que dispensa mais comentários. Só não me incluíram nessa mesa, né? Nessa rodada de fotos. É que não tem ninguém aqui no estúdio. A gente tá tem que apertar apoio. o botão. Mas muito obrigado pela presença. E eu normalmente, antes das despedidas finais, eu digo assim, voltem sempre. Tá bom? Muito obrigado. E você já pode também participar enviando suas dúvidas pela página do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente no Facebook, ou ligando aqui para a redação pelo número 21 DDD 2263-4239, 2263-4239, ou pelo WhatsApp da Rádio Mundial News FM, 21 também o DDD, o número é 967630650, repetindo, 967630650. E a gente escuta muito, né? Tem até programas na TV hoje falando sobre alimentação saudável. E será que isso também reflete na vida dos nossos bichinhos, né? Cães e gatos mais especificamente, é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, aquela pergunta, eu vou começar aqui com a Sonali, que é especialista em nutrição clínica, né, com enfoque em alimentação natural. Essa questão de aquilo que a gente fala para os seres humanos, que você é aquilo que você come, a gente também pode levar para os animais? Oi, Paulina. Então, eu acho que é muito mais do que o que a gente é, o que a gente come. Eu acho que é mais uma questão de somos o que assimilamos, né? Ou seja, o que a gente consegue aproveitar do alimento que a gente consome. Então, claro, né, eles são seres vivos, eles podem comer alimentos, mas o que eu acho que é importante frisar é que são espécies diferentes, cães são diferentes de gatos, eles têm umas necessidades nutricionais diferentes um do outro, eles têm um alimento específico que eles precisam para se nutrir, um requerimento nutricional diferente. E, bom, é tudo uma questão de saber que o alimento deles ele precisa ser balanceado. Essa que é a grande questão, não é só dar alimentos frescos sem critério, o alimento que a gente prepara em casa para a sua família, você pode dar os restos para o animal, não pode. É tudo uma questão de um balanço correto, de quantidades certas, até para não gerar deficiência, excessos nutricionais que podem prejudicar a saúde deles. A gente vai aprofundar mais todas essas questões que você falou, a gente vai direcionar para cães, para gatos, e que alimentos a gente pode dar ou não, né, ou de que causam mal a eles, e durante o programa a gente vai se aprofundar mais nisso. E aí eu agora vou perguntar aqui, a gente... Desde o início dos programas, né, desde que o Diálogos estreou aqui, a gente só tem trazido da área médica veterinários, né? Mas hoje a gente tem aqui a presença de um zootecnista, que é o João Vitor Macedo. Ele trabalha com alimentação terapêutica e funcional e com alimentação natural também. E eu queria que o João comentasse para a gente, começasse falando para a gente qual é a diferença do zootecnista, do trabalho do zootecnista e do trabalho do veterinário. Bom dia. A grande diferença é que o médico veterinário ele é o referente ao nosso médico, né?
ele trabalha com a parte de saúde, prevenção e a gente já conhece, né? O zootecnista, ele é o profissional de ciência animal. Ele trabalha principalmente com produção, tá? Com enfoque geralmente em animais de grande porte. Eu, por gosto pessoal, acabei caindo na área de pequeno porte, tá? E a gente na faculdade tem um estudo muito grande de nutrição animal. Então eu resolvi associar esse gosto que eu tinha por pequeno porte, cães e gatos principalmente, com o meu conhecimento de nutrição. Qual é a diferença, as maiores diferenças entre dar uma alimentação natural para o animal e a ração? Olha, a ração seria o industrial, né? Ela tem certos aditivos, certos componentes que nem sempre são o ideal para o animal, mas são o ideal para manter esse produto, tá? As pessoas têm... o pessoal que trabalha com alimentação natural tem a tendência a criticar bastante a indústria. Eu acredito que realmente nós temos bons produtos na indústria, tá? Eles não são os grandes vilões da alimentação animal, porém a alimentação natural realmente é uma opção mais saudável, porque balanceada, tá? Como a doutora Sonali falou, porque realmente a gente tem que adequar a alimentação que eles fariam na natureza à situação nossa do dia a dia, né? Então realmente eu vejo que a indústria ela é um facilitador, tá? Mas nem sempre é a opção mais saudável. É um facilitador, você diria, pro dono, pro responsável pelo animal, porque é só comprar o saquinho, abrir o saquinho, botar ali e pronto. Comodidade mesmo. Mas ainda sobre essa questão da ração que você comentou, que às vezes não tem os nutrientes ideais para o animal, mas ele faz o produto se manter no mercado. Mas que tem algumas rações boas. Mas essas são as mais caras? Ou você encontra no popular, assim, para pessoas que não têm condições de comprar aquelas rações mais caras, dá um alimento saudável também para o animal? Olha só, as rações, principalmente essas melhores, costumam ter os nutrientes essenciais para esses animais na sua composição, tá? A grande diferença é o quanto eles aproveitam de cada nutriente, como a doutora Sonali falou, tá? E realmente, os melhores produtos geralmente acompanham o preço, porque usam ingredientes mais nobres, usam fontes de nutrientes realmente melhores. Certo. A gente vai voltar nesses assuntos. Todos a gente vai dando uma pincelada agora na abertura, mas no decorrer dos blocos a gente vai aprofundar, né? E, Renata, você é veterinária especialista em nutracêutica e suplementação. O que faz uma médica veterinária especialista em nutracêutica e suplementação? Então, Paulina, na verdade a nutracêutica ela veio para acompanhar o tratamento alopático desse animal, ou até às vezes até mesmo a homeopatia, né? Muitas vezes a gente já está com doses altas de medicamento e a gente não tem o resultado que precisa. E com os nutracêuticos, são vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, a gente consegue suprir a necessidade nutricional desse animal que está fazendo com que ele não responda ao tratamento ou até mesmo que esteja deixando ele doente. Tá? Ele veio para complementar o tratamento do clínico geral ou até mesmo do especialista, um cardiologista, um endocrinologista. Tá? Ele veio só para complementar. Muitas vezes a gente consegue tratar animais, dependendo das patologias, principalmente cães e gatos, né? A gente consegue tratar só com nutracêuticos. Entendi. Tá? E a questão de quando o proprietário, a gente não gosta muito de usar o proprietário, nem dono, nem nada, mas o responsável, então, né? Porque responsável engloba tudo, isso, né? Mas às vezes não são tão responsáveis assim, porque aí a doutora Sonali pode prescrever lá uma dieta e indicar uma complementação com suplementos, né? E muitas vezes esse responsável, o dono, para o tratamento no meio do caminho. Quais são... Isso é inclusive mostrado por um estudo do Hospital Veterinário da USP, que mostra que 60% das pessoas, né, dos donos, mudam a dieta prescrita
por conta própria, no uso de suplementos e de vitaminas e minerais, né? Quais são, que problemas isso pode acarretar para o animal quando esse tratamento é interrompido? Então, não é só na veterinária, não é só com a gente que acontece isso, né? Muitas das vezes o proprietário vê que o animal já melhorou, fulaninho melhorou, já posso parar com o tratamento. Né? Só que existem estudos e a gente precisa acompanhar esse tempo do tratamento específico. Né? No meu caso, a nutracêutica, muitas vezes é um tratamento longo ou para o resto da vida do animal, para a gente manter essa saúde do animal. Porque agora a gente fala em tratamento, mas a prevenção também é muito importante. E a gente consegue fazer excelentes prevenções com animais que você sabe que tem uma certa deficiência, que ao longo da vida podem apresentar certas doenças, e a gente já começa a prevenir antes. E parar qualquer tratamento no meio, ou modificar porque o custo está alto, ou porque o rapaz do balcão da pet shop falou que o medicamento B é igual a A, isso a gente não pode fazer. Né? Muitas vezes o animal volta pior do que veio a primeira vez, né? A recidiva é muito pior, e a gente sofre mais para tratar esse animal e o sofrimento dele também, né? Então, existem certos nutrientes que a gente faz para manutenção, por exemplo, o ômega 3, a gente faz para manutenção de um organismo geral. Né? Existem vários no mercado? Existem. Mas quando o veterinário prescreve uma certa marca, porque ele sabe que aquela marca é confiável, ele sabe que o resultado que ele espera vai acontecer, entendeu? Não por falta de uma medicação, mas sim, falta de qualidade da medicação, mas sim porque, de repente, esse animal não absorveu direito. Então, a gente sabe o que a gente está prescrevendo. Claro, né? claro. Então, essa é a grande diferença. A gente consegue manter um tratamento a longo prazo se o proprietário também colaborar. Né? Porque somos veterinários e não milagreiros. Né? Com certeza. Sonali, você poderia explicar para a gente bem rapidamente assim, as diferenças entre que tem dieta natural, dieta vegetariana e até a comida caseira? É a mesma coisa? O que diferencia uma da outra? Então, existem várias correntes de alimentação natural hoje em dia. Né? Existe alimentação que a maioria das pessoas conhecem, que é a dieta caseira cozida. Né? Que são, enfim, lá entram componentes que as pessoas estão mais acostumadas, fonte de proteína, fonte de carboidrato, legumes, fonte de cálcio, entre outras, gorduras boas, entre outros componentes. Também existem outras correntes menos conhecidas, mas que, enfim, já existem há muitos anos, que é a alimentação natural crua, que é uma alimentação que ela defende, né, o carnivorismo do animal. Então, é basicamente alimentação de presas, né? Mas presas que, na verdade, a gente não vai sair para caçar com eles, mas a gente tenta reproduzir com base no que a gente consegue no mercado, enfim. Mas existe toda uma formulação, muitos cuidados que precisam ser, enfim, que precisam ter para poder alimentá-los assim. E também existe agora também dietas vegetarianas, dietas veganas, mas eu sinceramente não recomendo as dietas veganas, vegetarianas, primeiro porque cães e gatos são animais carnívoros. São dietas muito complicadas de serem formuladas. Eu acho que o João pode me confirmar. Eu vou para ele já. São muito complicadas. E teria que ter uma sobrecarga muito grande de suplementos sintéticos para poder complementar aquela dieta que, enfim, é muito difícil de ficar balanceada. E do proprietário conseguir reproduzir aquilo em casa. Sem falar de outros problemas que isso pode gerar para o organismo de um animal que é carnívoro. Né? Então, se ele é carnívoro, eu acho que é importante a gente oferecer para ele um alimento que ele vai conseguir absorver, vai conseguir aproveitar adequadamente.
independente das nossas crenças, dos nossos valores, o que a gente quer tem que seguir pensar pra nossa na vida. essência dele, Exatamente, né? tem que respeitar a fisiologia dele, a natureza dele. Agora, você estava, quando você estava falando sobre a alimentação natural, que existe, não basta mudar, né? Tem que tomar alguns cuidados. Que cuidados seriam esses? São esses, né? Sim, são muitos cuidados, na verdade. Então, primeiro, é preciso saber como é que está a saúde desse animal, que isso é super importante, né? Assim como quando é prescrito uma ração específica, essa ração também precisa ser certa para a saúde daquele animal, se aquele animal está doente, se aquele animal é saudável, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele apresenta algum tipo de necessidade especial. Então, com a alimentação caseira isso não muda, né? Então, o que eu costumo normalmente avaliar durante as minhas consultas primeiro, eu faço uma anamnese que é basicamente o histórico da saúde desse animal, muito detalhada, para saber quais são as necessidades dele, como é que é a saúde dele, como é que esse animal reage a certos alimentos, a certos nutrientes, o que é que está faltando para a gente conseguir viver uma melhor qualidade de saúde, uma melhor qualidade de vida nele. Uma vez podendo avaliar como é que é a saúde dele, aí sim a gente consegue decidir qual é a melhor corrente de alimentação para ele, e também adequar isso às possibilidades do tutor desse animal, né? Se esse tutor ele tem tempo para preparar, se ele tem tempo para, enfim, como deixar esse alimento mais prático, né? Porque eu acho que isso é um questionamento muito grande, né? Mas eu trabalho muito, eu estudo, normalmente eu não tenho tempo para preparar. Mas, por exemplo, pode deixar congelado? Sim, com certeza. Isso, inclusive, é uma coisa que eu recomendo a todos os tutores dos meus pacientes. Eu não quero ninguém preparando a comida do cachorro todos os dias, porque a gente dificilmente consegue fazer isso para a nossa família. Né? Então, se você consegue preparar as marmitinhas mesmo e congelar, o dia a dia fica muito mais fácil. Né? E aí você também tem a certeza de que o alimento está sendo balanceado, está tudo certinho, tem tudo que ele precisa e está ali, pronto para ser descongelado e oferecido. E não pode ter temperos, é isso? Ou então, é só uma lenda? A questão dos temperos, né? Tudo depende de qual é o tempero. Você não vai colocar um cubo mágico, alguma coisa assim, no alimento deles, basicamente temperos industrializados, terminantemente proibidos. Agora, certas ervas, orégano, tomilho, alecrim, dependendo da saúde do animal, pode ser colocado. O que não pode é realçar o sabor do alimento com sal. O sal não entra como para realçar o sabor, que vai muito do paladar humano. Ele entra como uma fonte de nutriente. As gorduras, elas entram, o azeite, o óleo de coco, o ghee, que eu costumo usar com frequência, ele entra com uma função na alimentação. Ela não entra como a gente costuma pensar na nossa alimentação para ficar mais gostoso, exatamente. Para eles está ótimo, né? Você está mudando de uma alimentação industrializada para uma caseira, nossa, eles ficam loucos. Mas é preciso, né, mudar um pouquinho o conceito de alimentação, que o paladar deles é muito menos apurado que o nosso. Então, essa questão de temperos, de ter dotes culinários, né, para preparar a comida do cachorro, do gato, não é necessário. E, além do que, tem alguns que são tóxicos, né, para ele. Exato, por exemplo, sim. alho e cebola pode? Então, a cebola e o alho, que também é da família, a cebola é tóxica Para né, o cachorro e para o gato? Especialmente para os gatos. Porque eles, enfim, tem um componente dentro da cebola, da família da cebola, que pode causar uma anemia nesses animais. Dependendo da quantidade, dependendo da tolerância do animal a essa substância. Então é bom nem testar, né? Ela não entra como ingrediente, não entra como tempero. Proibida, né? totalmente. Exatamente. O alho, tudo depende da quantidade. Normalmente para gatos eu não indico porque são animais muito sensíveis. Agora para cães, uma pequena quantidade, dependendo da saúde desse animal, a gente consegue entrar como um alimento funcional. Sempre cru, picadinho, por questões de imunidade e tudo mais. Mas enfim, é toda uma avaliação do animal para ver se ele consegue tolerar. Cães maiores toleram mais do que cães menores, que são muito mais sensíveis.
Já vimos que só nesse primeiro bloco a gente já... Quantas coisas a gente conseguiu aprender aqui, coisas novas. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente continua o bate-papo. Mundial News FM. Jornalismo Verdade. Com liberdade. Sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Hoje falando sobre os cuidados com a alimentação de cães e gatos. Aqui no estúdio a gente tem a participação da médica veterinária Sonali Rebelo, que é especialista em nutrição clínica com enfoque em alimentação natural. A médica veterinária especialista em nutracêutica e suplementação, Renata Leivas, e o zootecnista que trabalha com alimentação terapêutica e funcional e com alimentação natural, João Vitor Macedo. João, quando a Sonali estava falando sobre os cuidados quando se começa a adaptar uma alimentação natural, você queria complementar, a gente teve que parar para o intervalo, então, por favor. Na verdade, assim, concordo em gênero, número e grau, tá, com o que a doutora Sonali falou. Eu acredito que a gente tem que adequar realmente a alimentação desses animais à realidade deles, não às nossas escolhas. Então, se você opta por ser um vegetariano, não force esse estilo de vida para o seu animal, porque ele não foi feito para isso. Eles têm dificuldade de digerir vegetais, tá? Então, o ideal realmente seria eles se alimentarem o mais próximo possível da alimentação deles em natureza, tá? Os gatos, por exemplo, são carnívoros estritos, se alimentam à base de carne e eles precisam de certos aminoácidos que só vão encontrar em proteína animal para eles sobreviverem, tá? Então, há pouco tempo atrás saiu até uma matéria de uma tutora, né, que tinha um gato e forçou ele à alimentação vegana.
e parece que esse animal veio a óbito por uma carência de taurina, que é um aminoácido que ele precisa para sobreviver. Entendi. E a questão da ração, né? Que a gente tem que falar das duas vertentes, né? A gente acho que ficou bem claro que a alimentação natural é a mais indicada, né? Por respeitar a natureza dos animais, mas e quem ainda assim prefere ou só pode alimentar os animais através de ração? Como é que a gente, lá dentro do mercado, qual é a menos pior, digamos assim? Então, o que a gente deve ver ali naquelas indicações, né, aquelas informações nutricionais? O que a gente deve olhar e falar assim, essa sim, essa não, porque tem isso ou porque não tem aquilo, né? Como os donos podem ser orientados melhor sobre essa questão? Olha só, essa questão de menos pior, no caso assim, a gente encontra na indústria bons produtos que realmente são bons, que não são o menos pior, que eles realmente têm uma qualidade, são feitos com critério, com produtos nobres, tá? Só que é muito complicado você analisar uma embalagem de ração, porque o proprietário, o tutor, no caso, ele não tem treinamento para isso. Então, desconhece. É muito difícil você pegar um leigo e ele parar na frente de um produto e saber analisar aquela embalagem. Aquelas informações são muito técnicas, né? e confundem muito, tá? Então, assim, o que eu recomendo? Procure realmente aquelas marcas que são mais conhecidas, que o seu médico veterinário recomenda, tá? Procure produtos que tenham uma qualidade. A gente tem que ver a porcentagem de proteína, de extrato etéreo, tem uma série de informações que é muito técnica mesmo. Então, o ideal é quando você tem um filhotinho em casa, ou quando você adquire um cãozinho, seja um gato, seja recolhido das ruas, seja de um canil, um gatil, levar ele realmente num profissional que vai analisar esse animal e vai te dizer, olha, o melhor para esse animal seria comer isso ou aquilo. Então, assim, realmente é muito difícil você fazer essa análise, tá? Mas a gente realmente encontra produtos bons no mercado que vão suprir essa necessidade. Geralmente, aquelas que a gente está acostumado a ver, a gente então pode comprar, evitar aquelas muito baratinhas, aquelas que a gente nunca ouviu falar, por aí? A gente tem bons produtos que não são muito divulgados também, tá? E a gente tem produtos muito divulgados que não são muito bons. Então é muito complicado. O ideal é procurar um profissional para te orientar e fugir daquela orientação de balcão de loja. Sim, exatamente. Tá? Eu realmente não condeno, tá, a alimentação pela indústria, porque até pelo que a doutora Sonali falou. Às vezes a gente tem um proprietário que não se enquadra no perfil de levar o seu animal para alimentação natural, porque ele tem uma vida muito corrida, porque ele tem dificuldade de procurar o alimento, ou por uma série de problemas. Então não adianta também a gente empurrar esse estilo de vida para um proprietário que não vai conseguir seguir, porque ele vai acabar indo no balcão de uma loja e trocando por um produto que às vezes não é o ideal para aquele animal. E vai acabar trazendo problemas para o animal, né? Que vai ficar desnutrido, então, enfim, nesses ou casos até é melhor a ração, nutrido, né? Ou super nutrido, né? Então, assim, o ideal é você adequar ao estilo de vida do proprietário e pensando sempre no melhor para o seu cão, para o seu gato. E eu já tive, há muito tempo eu tive uma gata e ela era uma determinada marca que tem uma... Todo mundo fala, não dê tal marca porque causa problema nos rins. Gato tem muitos problemas, né, de rins. Então, como tratar, Renata, esse tipo de problemas... Não sei se posso dizer assim, me corrija, por favor. Problemas relacionados à alimentação industrializada. Como é que pode tratar isso com suplementos? Então, na verdade, a gente tem que partir do princípio seguinte. A ração, ela é boa porque o mínimo de nutriente, mesmo aquelas marcas que não são tão indicadas, o mínimo de nutriente ele vai ter. Então, proprietário que não se dedica à alimentação natural, porque é uma dedicação, né? Você tem que estar disposto.
O que eu acho bacana dos proprietários que buscam alimentação natural é porque eles já sabem que tem que ter uma fidelidade, que vai ter aquele trabalhinho, que seja uma vez por semana para poder congelar, mas eles se dedicam, né? Mais. Né? Proprietários que tendem a tratar com nutracêuticos também têm esse perfil. Né? Eles já são mais dedicados, eles são mais observadores, né? Não que os outros proprietários não sejam, sim, mas eles já têm esse perfil. Cuidado maior. Né? Então, assim, muitas vezes a gente associa a alimentação natural com os tratamentos, né? E quando a gente não consegue, quando o proprietário não consegue, a gente, quando o animal chega para mim, ele já tem o diagnóstico feito. Né? Muitas vezes eu nem mexo no primeiro trimestre, eu não mexo na medicação que o especialista prescreveu, né? E começo a suplementação. Problemas cardíacos, por exemplo, você tem suplementos específicos para tratar, né? Coenzima Q10, o próprio ômega 3. Não que todos os cardiopatas vão usar coenzima Q10. Dentro do problema cardíaco depende de cada caso, né? E assim, às vezes você tem um animal que é cardiopata, ele já não está mais respondendo à medicação alopática, mas por quê ele não responde? Se já está no último, a última dose, né, a dose mais elevada de medicação que você tem que fazer. Mas por que esse animal não está respondendo ao tratamento? A gente vê o animal como um todo, né? Então, se esse animal tem tártaro, por exemplo, esse intestino dele está prejudicado. Consequentemente, a absorção de nutrientes, a absorção do medicamento vai estar prejudicado. E aí a gente trata com os nutracêuticos essa parte intestinal e 2, 3 meses depois, ele já está começando a reduzir a quantidade de medicamento, né? Porque a gente não tem como separar os sistemas. Sim. Né? Então, a gente tem que tratar como todo, observar como todo. Às vezes, uma doença de pele que não está respondendo tão bem à alimentação natural. Mas por quê? Mas não é só doença de pele. Um problema endócrino, por exemplo. Então, a gente não tem como separar. Né? O tratamento em si, o veterinário vai diagnosticar, né? vai indicar. Só que a gente não pode esquecer também que não é só aquilo. O que os sintomas, o sintoma do animal está apresentando. A gente tem que observar como um todo mesmo. Né? Problema dentário, pode causar problema renal também. A gente viu isso no programa passado, que a gente falou sobre animais idosos, e tudo está muito interligado, né? Exatamente. Então, o problema no tártaro está ligado, vai dar problema na visão, enfim, neurológico, e aí por aí vai, né? Porque é um canal aberto para bactérias, né? Isso eu aprendi no programa passado. Então, a gente vê que a gente está aqui falando da mesma, assim, reforçando isso, a importância do cuidado do animal como um todo, né? Sim. Falando, aproveitando até o gancho de animais idosos, a gente não tem o costume de usar para animal idoso um probiótico de uso frequente. Né? Não, probiótico é só de quando está com diarreia, por exemplo. Não, você consegue melhorar o estado imunológico como um todo desse animal usando probióticos. Né? Então, os nutracêuticos são... Eu tenho uma vida pré e pós-nutracêutica. Né? A gente estudou junto também. Então, depois que você começa a ver, é um outro mundo. Né? É impressionante isso. Os resultados... Qual poderia falar para a gente, para quem está ouvindo? Para mim é um assunto super novo. Sim. Então... Para os ouvintes, pode ser que também seja. Então, quais são os a diferença dos resultados com nutracêuticos e suplementos? Então, animais que já não estão mais respondendo a tratamentos. Né? Você começa a entrar com os nutracêuticos específicos para aquele animal, você já começa a ver o resultado. Né? Como um todo. Vamos lá. Você tem os animais, tanto os animais quanto a gente, se a gente tem uma doença crônica, a gente tem um processo inflamatório crônico,
por exemplo. Não que necessariamente ele vá dar sintoma, mas você tem ali dentro da célula, dentro daquele sistema, uma inflamação crônica, né? Então, com isso, você tem a presença grande de radicais livres, que vai piorar a sintomatologia da doença. Então, a partir do momento que você tem um problema crônico, você trata esse problema, mas você não dá um suporte nutricional para diminuir esses radicais livres, para você começar a dar subsídios para esse organismo reagir, né? Você dá os nutrientes específicos para esse organismo reagir, você melhora a condição geral como um todo desse animal, né? Então, antioxidantes é de suma importância a gente fazer para o animal, não só para o animal idoso, mas para o animal que está convalescendo, por exemplo. Né? Animal que acabou de fazer uma quimioterapia, por exemplo, a gente tem nutracêuticos específicos para melhorar essa função hepática. Né? Muito interessante. Muito. Não, a gente vai voltar aqui. É um mundo muito interessante. Sabe, você queria fazer uma pergunta no bloco anterior, mas a gente já estava com o horário apertado? A pergunta que eu queria fazer, a doutora Sonali e os demais componentes aqui, os veterinários, outro veterinário, o zoólogo, responderam. Era sobre a alimentação. Exatamente, foi respondido, não pela minha curiosidade, mas do povo em geral que eles ficam mandando para cá, né? Então a gente monitora sempre. E está absolutamente respondido em relação à ração, à alimentação completa. Eu com o meu cachorro, eu tomo esse cuidado, eu dou carninha para ele, tudo orientado pelo veterinário. Jamais dou nada que não seja o que o veterinário mandou, remédios, como você falou. É um cuidado que tem que ser tomado mesmo. Chega lá no pet, não, dá isso aqui que é bom, você está dando um veneno para o bicho. Então o alho, a questão do alho, eu já nem boto mais alho, queijo branco, sem sal, aquele iogurte sem... desnatado e leite 2, 3 vezes por semana, porque eu sei que ele pede. Porque tem a diferença. Eu falo isso, as pessoas pensam que é brincadeira, mas eu sei exatamente quando o meu cachorro quer alguma coisa. Então as dúvidas que eu tinha, só agora aprendi da marmitinha, viu? É ótimo, eu aprendi da marmitinha. Ótimo, é pra família E toda. eu tenho só uma dúvida. Ele adora aquele, chama bifinho, né? Palitinho. Tem aqueles biscoitinhos, né? Industrializados. Pela que é o cara dog. aqui do Não. João. É só isso. Eu tenho um pouco, eu tenho assim uma restrição. O veterinário disse assim, não tem nada. Ele está acostumado a dar, mas não dá muito. Dá um bifinho, um palitinho, não estou aqui fazendo propaganda de empresa nenhuma, mas eu cito aqui é o dog, porque desde pequenininho que ele nunca teve problema algum. Mas a única dúvida que eu tenho em relação a isso, acredito que os ouvintes também têm, em relação a esses palitinhos aí, eu gostaria Esses ossinhos, de né? saber. Não, ossinho não, só o o palitinho. Carne com cereais. Tá. E a carninha moída que eu dou a ele. Mas nada, isso aí a doutora Sonali já explicou. Já disse que pode. Só dos palitinhos aí. E aí, João? Olha só, a gente tem muitos produtos aí no mercado que realmente não são indicados, tá? Mas em compensação a gente também tem alguns produtos que são bem legais, né, nessas versões palitinhos, que inclusive a gente tem produtos nutracêuticos e tudo mais sendo ofertados como palitinhos que podem servir como medicina preventiva, tá? Além de um petisco, tá? Então Bacana. acho bem interessante. Então assim, o que acontece? A pessoa tem esse hábito de dar um petisquinho, uma coisa, opte por um que traga um benefício para esse animal. Hoje em dia a gente tem com probiótico, tem com prebiótico, que vão trazer um benefício no final, além de ser um agrado para esse animal. Mas procurem sempre orientação, porque tem alguns produtos no mercado que realmente fazem mal para o animal. Tá? E esse que eu citei agora? Para tirar a minha dúvida e dos ouvintes também. Vamos esquecer a questão empresarial aí. Eu citei aqui o dog, não tenho absolutamente nada que a empresa não tem. O Grupo Mundial News tem 21 emissoras espalhadas pelo país inteiro. Daqui dessa salinha aqui nós estamos sendo ouvidos no mundo inteiro. Agora,
A dúvida é essa, né? Se você disser para mim que o palitinho faz mal, eu ligo para casa agora. Tá entendendo? Você pode ligar. Hein? Pode ligar. Pode ligar, então respondi. Pode ligar. Liga logo. Pode? Pode ligar para casa. Pode Olha só. Suspender. Eu Pra realmente, suspender. Suspende. eu realmente não conheço esse produto específico que é o Dog, tá? Bom, Então Quanto eu não marca. vou falar exatamente desse que é o Dog. Mas, no geral, esses produtos têm muito sódio, tendem a fazer realmente mal para o animal. Não falando especificamente desse, como eu acredito que também as doutoras não estavam falando, mas realmente, se puder fugir deles, fuja. Qual seria o substituto? Na- Para que o meu filho de criação não fique com raiva de mim. Qual seria alguma coisa que eu poderia substituir, eu e os ouvintes, por esse tal palitinho que eu já estou ligando Então, para casa mesmo? Existem palitinhos desse no mercado, tá? Me foge agora o nome, mas tem alguns no mercado. Eu acho que a Organact tem um palitinho com... São palitinhos funcionais. Isso, exatamente. Que tem probiótico, prebiótico, que limpam os dentes, que trazem uma série de benefícios, tá? E além de serem bem saborosos, que os animais geralmente gostam, tá? Além dessa empresa, eu acredito que hajam outras aí no mercado, que realmente me foge o nome agora, mas que você pode optar, tá? Com orientação sempre do profissional. Aproveitando essa questão dos petiscos, é o seguinte. Eu acho que o petisco, né, o agrado, é muito da nossa cultura, né? De ficar comendo uma coisinha durante o dia. A gente fica feliz, né? A verdade é essa. Eles também, mas... Eles também, mas isso é uma coisa que a gente levou É o nosso hábito pra pra cultura. eles. É a Exato. nossa cultura que a gente acaba condicionando os animais a terem esse hábito também. Então, acho que é o seguinte, eu acho que é mais ou menos que nem criança, né? Se somos responsáveis por eles, se nós é que podemos escolher o que é que estamos dando para eles, por que vamos optar por uma coisa que não vai agregar em nada na saúde deles? Exato. Né? Então, se é para dar um petisco, ótimo. Quer dar? Vamos dar. Mas que seja uma coisa saudável. Ou seja, hoje em dia, enfim, inclusive eu participo de um grupo de alimentação natural de pets Brasil pelo Facebook. Bacana. Que é um grupo super bacana, que todo mundo troca receita, troca experiência. É um pessoal, assim, fantástico. E eles, e muito do que a gente conversa lá é justamente sobre isso. Você vai dar um petisco, é melhor você dar um pedacinho de queijo Minas, um pedacinho de fruta, um pedacinho de legume, um pedacinho de frango, de carne. Tem gente que já comprou para desidratar esses alimentos em casa, para poder não ter essa coisa fresca, para poder dar de recompensa durante o treinamento. Ou seja, são alimentos que são petiscos, mas que trazem algum benefício para o animal. E sem falar nas inúmeras receitas de biscoitinhos naturais, que não tem química, que não tem excesso de farinha, que não tem alimentos ou ingredientes que vão trazer algum prejuízo para a saúde desses animais. Especialmente animais que têm problema renal, são animais alérgicos, existem muitas possibilidades para eles também. É só buscar a orientação certa, enfim, para poder substituir e dar um alimento mais adequado, um petisco mais adequado. Existem sim já alguns alimentos, alguns petiscos industrializados, justamente como o João comentou, que são funcionais, mas existem outros também que a gente tem na nossa geladeira e não sabe. Né? Agora, Sonália, a questão dos horários para comer. Você poderia dizer para a gente, tem diferença entre cães e gatos? Por exemplo, nos meus gatos, quando eu morava com eles, hoje eles moram com a minha mãe, sinto muito saudade deles, o Nego e o filhinho. Um beijo para eles. O filhinho é super obeso, mas ele nasceu assim, desde Depois pequenininho. a gente conversa. Ótimo. E aí a gente coloca de manhã e de noite. É o correto? Aí eu queria que você explicasse, por favor, para cães e para gatos e para a ração e quando é comida na alimentação natural. Bom, no geral, né? Cães e gatos. A questão é que o que é importante? Rotina alimentar. Então, é importante você ter um horário certo para alimentar esses animais. Com relação ao cachorro, no mínimo 2 vezes ao dia. E isso também precisa se adequar à rotina do dono.
Seria o ideal dar mais vezes ao dia? Poderia ser. Deixar ele menos tempo de jejum, dar 3, 4 vezes ao dia, seria ótimo. Mas hoje em dia poucas pessoas têm essa disponibilidade de oferecer aquele alimento, né, durante o dia. Todo mundo trabalha fora, enfim. E precisa ser um horário que você consegue manter, inclusive no final de semana. Sim. E as pessoas se sentem muito presas por conta disso. Então o que eu falo para todo mundo? Inclusive com os meus pets, são 2 vezes ao dia. De manhã e de noite eu consigo manter isso e ele fica tudo bom. Com relação a gatos, isso é uma questão até meio polêmica, porque eu acho que é cultural deixar a ração, inclusive, à disposição do animal. Mas aí eles não comem, eles são metidos. Durante o E dia. os meus não. Eles olham lá, cheiram e como se tivesse assim, velha, digamos assim. Aí se você não colocar... Existe também os animais com aquele paladar exigente, não quer... Mas olha, eles estão certíssimos, viu? Pois é, né? Eles estão fica ali. certíssimos, porque aquela ração que ficou ali exposta durante horas ao sol, à poluição, a tudo... Pode passar um bichinho, uma baratinha, sei lá. Já passou por oxidação. Provavelmente certos nutrientes, como às vezes você vê até no pacote, fortificado com ômega 3. Aquele ômega 3 já não existe a partir do momento que você abriu aquele pacote e expôs aquela que ração interessante. oxigênio. Então, os pet shops ou lojas que vendem assim, Tem que com o ser pacote muito bem aberto, a granel já Não, a granel não esquece. compra. Olha aí É o caso da informação. vitamina C, né? Depois dela aberta, você colocou no copo, Fez um suco de você já laranja, perdeu 500 miligramas se não ali. bebeu na hora, não existe mais vitamina Agora, C. essa questão aí da ração lá no comedouro, você falou oferecer a cada 2, 3 horas, ou 3 vezes ao dia, 2 vezes ao Que é dia. o que Isso são a os maioria das pessoas petiscos, consegue né? manter. Não, São não, os a petiscos. É a ração. alimentação mesmo, as refeições. A ao longo ração do também? dia. A ração, a alimentação caseira. Então tem que botar de manhã, digamos, Tira ele e de come, noite. tira, à É noite o e que, coloca. 2 refeições ao dia é o mínimo para a maioria que as pessoas conseguem manter a rotina. 1 vez ao dia eu acho muito pouco. Eu acho, inclusive, que é sobrecarregar o estômago do animal, o sistema digestivo. Agora, 2 vezes ao dia é bom. Se puder mais, 3 vezes ao dia, 4, para reduzir o tempo de jejum. Eu deixo à melhor. disposição. É um erro, então, deixar à É um disposição, erro, né? é um erro. É bom a gente manter uma rotina alimentar justamente para saber, especialmente quando os donos de muitos pets. Se você deixa aquela tigela com ração lá o dia inteiro, você não sabe quem comeu o quê, qual a quantidade, especialmente gatos, porque isso costuma ser uma isso cultura, também. né, do dono de gato. Deixa aquela tigela comunitária ali, os gatos vão petiscando ao longo do dia. Chega um momento que você não sabe, um ficou gordo, outro está muito magro, outro está bem, e você só descobre muitas vezes que está tendo algum problema quando já é tarde demais. Então, eu sou a favor de rotina alimentar, cada um tem que ter o seu potinho, né? Até para você conseguir acompanhar como é que esse animal está se alimentando. Olha, hoje ele não quis comer a primeira refeição do dia. Como é que você vai observar o comportamento, fica né? ligado e tal. De noite não, ele já comeu. Ok, pulou uma refeição, às vezes acontece. Às vezes a gente também, de repente, está se sentindo mal, não quer comer. Agora, se começa a virar uma coisa crônica, você tem como observar logo do início. Agora, pote comunitário não dá. E muito menos quando a alimentação fica ali exposta. Né? E assim, a gente também tem que se adequar à rotina do proprietário. Sim, né? Que isso certeza. é de extrema importância. Até complementando o assunto do petisco, a gente também pode fazer o petisco funcional. Né? Por exemplo, eu tenho gatos, né? Tenho clientes, né? Pacientes, que simplesmente o ômega 3, que é de uso diário, virou um petisco. Né? Então, no potinho, alguns gatos lambem, estouram a cápsula e acabam ingerindo o ômega, né? De forma que você não precisa ficar manipulando o animal para dar. Alguns outros, existe uma marca que ela faz a maioria dos suplementos líquido, porque o líquido, a absorção é muito melhor. Né? Então, tudo que você tem líquido, você já vai absorvendo e já vai deixando disponível para esse organismo. Então, você pode fazer no iogurte, por exemplo. Eu gosto muito de usar o antioxidante. Né? Ele tem vitamina C, tem extrato de semente de uva,
tem extrato de chá verde, tem coenzima Q10 também. Então, você já começa a tratar esse animal, até para cardíaco é excelente, né? Então, você bota no iogurte, ele já se tornou um petisco. Né? Isso é que é interessante. A gente tem como fazer da nossa rotina para colocar para esse animal. Assim, olha, eu vou ter que ir para o intervalo. Não, a gente vai para o intervalo. Tem 30 segundos. 30 segundos, vai lá. Eu tomo ômega 3, aquela cápsula, diariamente. Sim. Receitado pela minha filha. Tá. Há 3 anos. Eu posso dar para o meu cachorro? Depende do ômega 3. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar então. Na volta a gente complementa. Tá, ok. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos dessa sexta-feira, 21 de agosto. Hoje a gente está falando sobre os cuidados com a alimentação para cães e gatos. E a gente fechou o bloco anterior com a pergunta do Acioli, né? Eu tomo ômega 3, eu posso dar para o meu cachorro? E aí, Renata? Então, poder pode. Só que a gente tem que observar muito bem a questão de que ômega 3 a gente está, tanto nós estamos ingerindo, quanto para eles, né? Então, primeiro, você tem que ver uma marca que seja de extrema confiança, né? Muitas vezes o que a gente acha, tipo, 100 cápsulas por R$19,99, aquilo é um simples óleo, né? Enriquecido com gosto de peixe. Então, esse é um grande problema. Parece besteira, mas a embalagem também vai influenciar na manutenção da qualidade desse óleo,
né? Porque o ômega 3 bom, ele é extraído de mar profundo, de peixes de mar profundo, né? De águas muito frias. Então, não adianta. Você pega um que vem em blister, por exemplo. Blister é aquele que você abre a caixinha e tira aquele alumíniozinho no plástico. Ali ele está oxidando, porque ele está recebendo umidade, ele está recebendo luz. Então, existe uma marca que ela tem uma embalagem que eu acho o máximo, porque ela vem com sílica dentro, com sachê de sílica. Exatamente. Você tem um potinho que... eu até brinco que é de cosmético, né? Porque ele vem... são 4 camadas de proteção, para não ter ar, para não ter umidade. Então, quando a gente faz a prescrição de uma marca, de um produto, é porque a gente tem certeza do que tem ali dentro. Então, não dá... muitas vezes você pode fazer o teste, você abre a marca que o proprietário compra a Bel Prazer, ou nessas lojas de produtos naturais. Quando você fura uma marca boa, ela vem bem viscosa, bem líquida, aliás. E quando você fura uma que é ruim, por exemplo, ela vem viscosa. Entendi, você vê a diferença, né? A qualidade. Tem animais que você dá a primeira vez, dá a segunda, ele começa, sim, a sentir... Eu brinco que é conversar com o peixe, né? Algum tempo depois, ele fica com cheiro de peixe. Quando você dá uma marca boa, ele já não tem esse problema, né? Então, tudo também depende da marca. Olha, eu vou dizer agora, então era para estar fedendo a peixe. Eu tomo há 3 anos, a minha filha traz dos Estados Unidos. Aquelas embalagens econômicas. Enormes. Não, mas aí é diferente. De 500 comprimidos. Ela passou a trazer de 250. Falou, pai, vou trazer 2, porque não abria. Na questão da sílica. Exatamente o que você colocou aí. Parabéns. Exatamente. E, Renata, gatos também podem? Gatos amam, normalmente amam, né? Alguns você pode furar a cápsula e botar na pata, eles vão lamber. Ah, que bacana. Né? Os meus alienígenas lá em casa, eu amo meus gatos, mas são alienígenas mesmo, eles comem a cápsula, né? Lambe, estoura e comem. E a questão também, um detalhe importante, muitas vezes a gente até indica animal que tem um apetite mais caprichoso, você pode furar a cápsula e botar num potinho e ele vai lamber. Só que isso tem um tempo para ele ingerir e todos os nutrientes estarem ali naquela cápsula. Quanto tempo? No máximo, entre 15 minutos, a partir de 15 minutos ele já começa a perder as propriedades. Olha, né? pouco tempo. Porque ele entra em contato com o oxigênio e já começa a se degradar. Entendi. Né? O oxigênio, ele é excelente, a gente não vive sem ele, mas dentro do organismo ele também produz radicais livres, então atleta que respira muito, né, oxigena muito, a tendência é ter mais radicais livres, então a gente usa os antioxidantes também para diminuir isso. O oxigênio é excelente, mas ele também mata. E a posologia? Então, aí eu vou entrar numa marca que eu prescrevo, né? No ômega derme, por exemplo, a gente faz 500 miligramas para cada 10 quilos no animal saudável, né? Já no animal renal, por exemplo, que ele tem o cardiopata também, um animal que você tem uma constante inflamação, porque o ômega 3 ele é um excelente anti-inflamatório, né? Então, a gente chega até 3 cápsulas por dia, né? Então, a gente triplica essa dose, né? Uma coisa que é bacana a gente ressaltar é por que a gente dá o ômega 3, né? Nas rações comerciais, e isso não acontece quando o João passa dieta, a Sonali também, existe um desequilíbrio muito grande do ômega 3 e o ômega 6. Né? O ômega 6 ele é extremamente inflamatório. Então, no enlatado, a gente tem muito ômega 6. Parece aquela coisa bacana de margarina que é enriquecida com ômega 6. Eu quase morro quando eu vejo um anúncio desse, né? É uma facada, porque é péssimo. Você está inflamando o teu organismo.
né? O animal que é gordinho, seu gordinho, por exemplo, ele tem uma inflamação subclínica constante. Então, ele tem aquela leve dorzinha que, com o tempo, o animal vai conseguir administrar isso. Mas, às vezes, você vê um animal mais irritadiço, um animal mais... que a gente pode até colocar de antissocial. Mas por quê? Né? Isso vai refletir o comportamento também. Então, sempre que a gente faz a ração comercial, ela tem um excesso de ômega 6, porque é uma fonte barata de gordura. Entendi. Né? Então, enriquecido com ômega 6, a gente foge. Né? Então, por isso, a gente tem que estar sempre fazendo o uso do ômega 3. Qual que era uma ração comercial enriquecida com 6? Com ômega 6? 90% delas Na verdade, não, elas são todas enriquecidas com ômega 6. Então, assim, a não ser aquelas que, coitado, já só tem a farinha da farinha Aí da já é o farinha, lasco do... já não tem nem mais ômega 6, coitado. Eu acho que acaba sendo sempre importante suplementar com ômega 3, justamente porque até quando já existe o ômega 3 na ração ou no alimento caseiro, existe a necessidade, por ela ser muito delicada, por ela se oxidar muito facilmente. Então, é importante suplementar. Né? Entendi. Acaba sendo para E até como prevenção também. Né? Você pode fazer a prevenção de doenças em certos animais. O boxer, por exemplo, ele tem uma tendência muito grande a ter problema cardíaco. Então, por que você não vai suplementar, né, com anti-inflamatório em geral? Entendi. E agora também tem uma tendência ainda nessa parte de rações, de rações vegetarianas, né? Então, não é nem industrializada, também não é natural. E aí, João, o que dizer dessas rações vegetarianas? Assim, na verdade, essas rações vegetarianas são um produto industrializado com um apelo comercial puxado para essa questão de vida saudável e tudo mais. Mas é um produto industrializado da mesma maneira que a ração comum, tá? Logo, não pode ser vegetariana. Não, ela até pode ter sido formulada com fontes de origem vegetal. Mas eu considero a mesma coisa que você manter uma alimentação vegana ou vegetariana para o seu animal. Eu também condeno, prefiro que seja uma alimentação mais próxima da realidade dele. Tá? Fujam desse apelo comercial, entendeu? Até porque é muito difícil você ter um alimento industrial só com fontes vegetais. A gente precisa de certos aminoácidos para a composição dessa alimentação que vão ser retirados de fonte animal, entendeu? Então é muito difícil você fazer uma alimentação exclusivamente vegetariana. Então, quem optar por manter a alimentação industrializada, que prefira as que não sejam nessa pegada, digamos assim, vegetariana, né? Claro, porque esse apelo é mais para o proprietário do que para o animal. E claro, a gente tem que sempre primar pela saúde do animal. Pelo né? animal, e não pelo conforto ou pelo marketing que vai ser feito para o proprietário. Tá? Isso mesmo. Agora, esses tratamentos todos, essa alimentação toda, todos esses cuidados, eles são assim como para a gente, quando as pessoas, né, resolvem comer produtos orgânicos, uma alimentação saudável, geralmente eles são mais caros. A gente acha, ou realmente alguns são, que são dietas mais caras da gente manter no nosso dia a dia. Para os animais também é isso, só as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que possam tratar dos animais com alimentação natural ou com nutracêuticos, né? Ou já tem alguma instituição, alguma maneira de fazer para as pessoas também que não têm tantas possibilidades assim, para que elas não deixem de tratar o animal. Existe, Sonali? Então, na verdade, isso tudo depende muito de onde você vai comprar, né, os ingredientes que entram na dieta. Claro, comer hoje em dia está caro, né? Tá caro pra gente. Mas, ainda assim, comparando com a ração, dependendo de onde você está comprando os insumos, se você costuma aproveitar promoções, ir para mercadão, para supermercados mais populares, claro, você vai fazer uma economia muito maior do que você indo
para aquele mercado gourmet que está ao lado da sua casa. Então, se você se programa, se planeja para ter você tem um orçamento, né, para aquele alimento, e você vai atrás, compra grandes quantidades. Alguns lugares, inclusive, eles fazem um preço mais bacana, dependendo da quantidade que você vai comprar. Sinceramente, eu acho que dá para ficar um custo bastante acessível, inclusive até mais barato que rações super premium. Eu digo isso por mim, né? Eu sou tutora, mãe de 6 Gatos? 4 gatos e 2 cachorros de grande porte. Então, o pessoal lá em casa come bem. E eu tenho um freezer, né, para manter a alimentação natural deles todos. E, sinceramente, eu acho que eu pago em torno de 1/3 do que eu pagaria se fosse uma ração de boa qualidade. Entendi. E aí você não coloca só isso na balança também. Eu vejo, depois de tantos pacientes, inclusive dos meus cães e gatos, o que você também coloca na balança é com relação à saúde deles. Reflete lá na frente. Você não reduz tem tanto gasto com problema tratamento. Exato. Não tem tanto gasto com tratamento, com idas ao médico veterinário, com doenças, e você vê a qualidade de vida deles, né? Então, isso tudo você coloca na balança e pensa, será que vai sair mais caro? Primeiro, tudo depende de aonde você vai comprar os alimentos. E o que você também está comprando, o que você escolhe comprar de ingredientes. Se você coloca como fonte de proteína um filé mignon, obviamente vai sair mais caro do que um músculo, um acém. E por aí vai. Agora, a questão dos orgânicos vai muito baseado no que você faz para sua própria alimentação. Tem pessoas que optam por dar tudo orgânico para seus animais. Por quê? Porque eles também compram orgânicos para sua própria alimentação. Agora, isso não é não é essencial. Né? Mudando para alimentação natural, não, tudo precisa ser orgânico. Não. Se você não faz isso em casa, com a sua própria família, aí fica uma questão meio complicada de você passar adiante. Assim, a Sonali e o João vão querer me matar, mas não tem casa de ferreiro espeta de pau, né? Lá em casa eu faço meio alimentação natural, meio ração, porque eu tenho preguiça também, né? Mas tem o amiguinho da feira que já deixa tudo cortadinho para mim. Que legal. Eu só pago. Então, assim, na verdade, o custo, realmente, eu vejo que é menor, né? Que bom, é outra boa notícia. Eu vejo que o custo é menor porque um saco... Eu tenho cães pequenos, mas um saco de ração de boa qualidade, são 15 quilos, são 4 cães... Ela acaba durando mais que 1 mês e meio, né? Então, por volta de 1 mês e meio. Então, você acaba reduzindo isso. Eu tenho 2 persas e um ex-detento da Unapé, né? Um gato que mata rolinha. Sei, enfim. ele bem caçador. Né? Exatamente. Minhas persas com 12, 13 anos nunca tiveram problema renal, né? Já é persa, que já adora um problema mais renal. Sensível, né? E assim, a ração fica... Vou apanhar de novo. A ração fica ali exposta. Fica exposta, eles vão, beliscam. Tem uma rotina de um cutucar minha mãe para ir lá só para mexer no potinho. Ou minha mãe finge que está colocando, ele vai lá e come. Né? Mas a ração, ela é a base. Né? O mínimo de nutrição eles estão tendo ali. Tanto calorias quanto proteínas. Mas a alimentação natural realmente é sensacional, é fantástica. Especialmente com relação se você comparar a ração terapêutica. Isso. Porque não só a questão da ração terapêutica, que acaba ficando muito mais caro, né? Por ela ser, ou rações funcionais também. Então, você consegue elaborar uma dieta caseira, terapêutica, funcional, muito mais rica, às vezes, realmente, por uma fração do custo. Então, isso, inclusive, é uma opção bastante interessante para quem tem um poder aquisitivo, enfim, que não consegue manter uma ração para problema renal, para problema cardíaco, hepático, para o resto da vida do animal.
A gente volta depois, assim, aí já vai ser na internet, que a gente não vai ter tempo de abordar todos os assuntos. A gente tem aqui algumas perguntas dos ouvintes. Acho que essa aqui vai para o João, foi enviado agora pela manhã. Ele diz o seguinte: o Robson Laroca, que pergunta: bom dia, minha cadela tem 7 anos, há 3 aproximadamente, ela teve um incidente, com isso teve como sequela a estenose do esôfago. Desde então, para alimentá-la, temos que colocar a ração de molho em água quente para amolecer e depois bater. Antigamente era necessário peneirar, né? Como ele diz aqui. Gostaria de saber qual seria o melhor procedimento para a alimentação dela, pois só pode ser alimentada por líquidos ou pastoso. Um grande abraço aos colegas, em especial ao zootecnista João Vitor Macedo. E aí, João? Olha só. Essa ideia de bater a ração e umidificar, muito dos nutrientes, no calor do batimento, você já perde muita coisa ali. Porque você expõe o grão ao oxigênio e, como a doutora Renata falou, vai haver oxidação. No momento que você faz isso e ainda hidrata, os nutrientes, em grande parte ali, vão ser perdidos. Esse alimento tende a se degradar muito rápido, ele tem que ser consumido na hora, ele não pode ficar nem um pouco, porque muito rápido ele vai começar a dar cheiro, vai começar formiga, insetos. O ideal seria ele procurar um profissional para fazer uma formulação específica para esse animal, já que ele tem uma particularidade tão grande e uma limitação tão grande, tá? Muita gente opta por esses patezinhos, essas pastinhas, mas eles são coadjuvantes na alimentação. Eles não podem ser usados exclusivamente como alimentação, tá? Óbvio que numa questão terapêutica, por alguns dias, por 2 dias, 3 dias, para você tentar estimular um apetite e tudo mais, os clínicos usam isso na rotina. Mas para o dia a dia, ele não deve ser a alimentação exclusiva, tá? Então o ideal seria que ele procurasse fontes naturais de alimentos, uma prescrição correta, tá? Porque o produto industrial não foi feito para ser batido. Foi feito para ser ingerido daquela maneira com que ela está embalada, Exato, daquela maneira e na hora, tá? Entendi. Temos outra pergunta. Obrigada, Robson, pela sua participação. A outra pergunta é da Otávia Mello. Por que a alimentação natural para gatos possui tanta rejeição, tanto por parte dos tutores, aí ela colocou aqui, o número de cães na alimentação natural é infinitamente maior, quanto por parte dos veterinários? Essa vai para Sonali. Vou responder essa e vou até pedir ajuda para os meus colegas, porque eu acho que cada um tem uma experiência diferente com relação a isso. Graças a Deus, eu acho que eu venho atendendo bastante, né, os felinos, né, eu venho tentando mudar a alimentação deles, mas, enfim, a questão é que, normalmente, quem tem gato, tem muitos gatos. Então, tem essa questão dessa cultura da comida que fica exposta o dia inteiro comunitária. Normalmente também os felinos eles costumam viciar tanto na crocância como nos palatabilizantes da ração. Então, quando o felino ele passa de uma certa idade comendo somente a ração, é muito difícil mudar a alimentação deles. Ou pelo menos, o que eu costumo tentar dizer para os tutores dos meus pacientes costuma depender de muita determinação, muita paciência e criatividade para tentar convencê-los a essa mudança. E isso acaba sendo um fator limitante para muitas pessoas que, enfim, não tem tempo, ou o meu gato ele come bem essa ração, não, ele nunca teve acesso a nenhum outro tipo de alimento. Assim, por que exatamente existe uma procura muito menor? Eu acho que é o receio, né, de mudar a alimentação dos gatos que têm um paladar muito mais exigente, costumam ter um paladar muito mais exigente.
Mas quem costuma mudar a alimentação, conseguem mudar, ainda que eu tenho pacientes, especialmente os renais, que às vezes a gente não consegue mudar 100% a alimentação daquele animal. Mas já com a mudança de 2, 3 refeições por dia, por semana, é impressionante a melhora desse animal. Só por essa fonte extra de, voltando àquela primeira pergunta que você me fez, uma fonte extra de nutrientes que são melhor absorvidos pelo organismo. Então, são animais que voltam a brincar, voltam a ter um pouco mais de qualidade de vida, muitas vezes, simplesmente porque a gente conseguiu mudar a alimentação 2, 3 vezes por semana. Inclusive, eu aproveito para mandar um super beijo para a Otávia, para a Baunilha e para o Arthur, que são meus clientes do coração. Ah, que bacana. Ô, Pauline, só um instantinho. Tem aqui um questionamento aqui da Palmira Machado. A minha querida mãe, que cuida dos meus Diz, amados. oi, filha, quero saber se todos os veterinários estão aptos para darem todas essas informações ou se temos que procurar um especialista em cada área. Aqui é a cidade pequena, beijo da mamãe. Blumenau. Aí está aqui a Otávia Mello. A Otávia Mello está dizendo o seguinte: é preciso um veterinário nutrólogo especialista, Palmira. Olha a aí. doutora Sonali é veterinária dos meus gatos há quase 3 anos. Ela faz consultoria à distância. Interessante, Olha porque aí. a mãe da Pauline colocou da consultoria à distância. Depois se puder Depois a abordar um gente, pouco esse tema aí. ver se Isso é muito se dá. interessante, até para a questão aqui que ela colocou de cidade pequena. Né? Diga lá, Fernando, você... Fernando, não, desculpa. João, você, na hora que a senhora estava lendo a pergunta, você já se prontificou aqui. Para fazer uma colocação a respeito do que a doutora Sonali falou. Acostumem para os proprietários de gato, acostumem seus animais na primeira infância a experimentar diversos tipos de alimento, permitidos, claro, tipos de textura, porque isso vai influenciar, tá, na alimentação adulta desse animal. Animais que não foram expostos a outros tipos de alimento têm muita dificuldade em trocar. E como a gente tem um número muito grande de gatos com doença renal a partir dos 8 e muito mais ainda a partir dos 12 anos, mais ou menos, a alimentação natural é uma complementação muito bacana para você tirar o animal dessa condição. Como a doutora Renata falou, o gato dela deve estar entre os 10% que não costumam ter doença renal nessa idade. Porque desde pequena eles comem alimentação natural. Basicamente é proteína. Salmão, carne. Eu não faço alimentação crua, né? Mas é a carne, é o frango. Então, isso eu já tiro um pouco da ração, que tem muito carboidrato, que é o principal problema do gato. Né? E quanto, aproveitando o gancho do João, hoje em dia a gente tem medicamentos, porque muitas vezes o proprietário não consegue tratar o animal por não conseguir manusear esse animal, principalmente gato. Sim. Então a gente já tem, que está em lançamento no mercado, a medicação em forma de gelatina, né? A gente sabe que o interior do osso tem o tutano, que é um tipo de gelatina. Então, hoje em dia, a gente consegue tratar os animais, né? Algumas patologias, quando você já tem a fabricação desses biscoitos. Então, é o máximo isso, porque o animal vai estar comendo a medicação que ele tem que tomar e se divertindo ao mesmo tempo. Isso é bacana, mas volta a questão, acostumem realmente a outros sabores, a outras texturas, até quando precisar suspender a ração de um animal debilitado, você tem. A gente, e respondendo à pergunta aqui que a minha mãe fez, de como, para fazer essa mudança, né, de alimentação, precisa de um nutrólogo, de um nutricionista ou um clínico geral vai atender? Principalmente ela que mora em cidade pequena. Olha, tudo depende do conhecimento desse clínico geral. Se ele tem um conhecimento, se ele
sabe formular, né? Se ele consegue formular, não tem problema nenhum. Agora, hoje em dia já existem profissionais que, enfim, porque também a gente, conseguem como fazer leigo, isso, não vai saber tanto se o zootecnistas clínico... quanto nutrólogos veterinários. Porque também fica difícil para a gente, como leigo, identificar exatamente se aquele clínico está prescrevendo conforme deve, né? Então, com certeza, em Blumenau a gente vai achar um especialista para cuidar dos nossos amiguinhos. Só aproveitando essa questão dos felinos mesmo, porque agora a gente está falando, né, justamente sobre alimentação caseira, que realmente, eu digo especialmente para felinos, é importante pela umidade da alimentação, pela própria formulação muito mais carnívora da alimentação deles. Só deixar bastante claro, assim, não mudem a alimentação, especialmente de felinos, sem uma orientação. Especialmente pela importância do aminoácido taurina, que precisa estar na alimentação deles. Isso é super importante para a visão, para o coração, e é facilmente levar uma escassez disso e levar uma doença séria no seu gato. Então, com muito cuidado, assim, a alimentação natural é linda, é ótima, mas requer cuidados, né? Exato. A gente vai para o intervalo e na volta a gente tem algumas outras perguntas e infelizmente vamos para as considerações finais dos nossos convidados e a gente continua. Vocês que tenham ainda dúvidas ou perguntas a fazer, manda para a gente que a gente vai depois responder pela página do Facebook. A gente volta já. Tem muitas perguntas aqui realmente no Facebook, aqui no meu e no da rádio também. Eu lamento, mas hoje vai ser muito difícil responder. Então depois você... Mas a gente dá continuidade, ainda bem que a gente tem a internet aí como nossa amiga, né, fiel. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao último bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente dessa sexta-feira, 21 de agosto. Vamos direto às outras perguntas aqui
porque senão a gente, infelizmente, não vai ter tempo de responder todas e a gente quer responder o máximo possível. É a questão do processo de troca de ração por uma outra ração. Como deve ser feito? E também quando a pessoa quiser trocar da ração por uma alimentação natural. Como deve ser feito esses dois processos? Fernando. João. Gente, me desculpe, eu estou trocando o nome do João toda hora, não sei porquê. Peço desculpa ao João e aos ouvintes. É o Fernando também. E ao Fernando, eu não sei quem é essa pessoa. Então, essa troca deve ser feita gradativa, tá? Cerca de 10% da alimentação sendo trocada por dia, por exemplo. Eu tenho uma ração A, que é a ração que eu utilizo, e vou passar para uma ração B. Isso. Tá? Então, todo dia você bota 10%, você bota a alimentação normal, né? A alimentação quantidade. A. Pois tira 10% dessa alimentação A e já bota 10% da B. E vai ao longo do tempo até que em 10 dias, né, essa alimentação vai ser totalmente alimentação B. E aí você fez uma transição gradativa que evita trazer problemas e tudo mais. Esse é o ideal, tá? Para troca para ração, para alimentação natural também? Para alimentação natural. Pode fazer isso como a Renata falou, que mistura? O ideal é você evitar desbalancear, mas ao longo de poucos dias você vai botando... você pode botar uma refeição com alimentação natural, uma refeição com a industrial, ou começar a botar um pouquinho na ração, botar um caldinho da carne que você cozinhou, ou pedacinhos de carne, e aos poucos você vai trocando. E começar sempre, né, com a proteína que é o que atrai mais o paladar desse animal. Entendi. Uma outra pergunta aqui é da Clara Ramos. Ela pergunta qual é a ração, qual é a alimentação ideal para quando a gente pega um animal bem desnutrido na rua, assim, e leva para casa. Qual é a melhor alimentação? A ração ou da alimentação natural nesse primeiro momento em que o estômago está vazio, que faz menos mal ao bichinho? Olha, Paulina, eu sou muito a favor de alimentação caseira, né? Então chega a ser até meio difícil eu recomendar uma ração, mas tudo depende do que o animal vai comer naquela hora que você trouxe para casa. O que você tem para oferecer para ele? Se você tem uma ração, dá uma ração, ele precisa comer, né? Isso é a primeira coisa. E nada também te impede de ir mudando a alimentação e trocando para uma alimentação mais adequada. Enfim, para mim, no caso, seria uma alimentação caseira, mais nutritiva, especialmente para tirar ele daquela situação. Entendi. Então, você tendo em casa alguns ingredientes para poder preparar um alimento rápido, ali, ainda que seja desbalanceado, não tem problema no primeiro momento, né? Alimente esse animal para tirar ele dessa situação, pouquinha quantidade, várias vezes ao dia. Exatamente, porque até você não sabe exatamente o que ele tem. Isso já ajuda, né? Já ajuda pra caramba. A Renata quer complementar. E já existe no mercado alimentos que são hipercalóricos, né? Tem nível de caloria elevado, né? Eles vêm até em sachês que você dilui na água. Então, como o animal está muito tempo sem comer, esse estômago dele está sensibilizado também. Então, se você fizer uma alimentação, por exemplo, industrial, que tenha glicose, você pode agravar ainda mais esse estado nutricional dele. Ou algum suplemento com glicose, você agrava. Então, ele é um sachê, você dilui, você dá poucas quantidades ao longo do dia, porque ele vai estar tanto hidratando quanto nutrindo esse animal. Né? Naquele tempinho que você não sabe ainda o que fazer, você chegou no pet e você tem como solução. Né? Então, isso é bem interessante. E são alimentos que não têm glicose. Ótimo. A outra pergunta é do Mauro César. João, ele pergunta, a alimentação deve ser dada ao cão antes do passeio ou na volta do passeio? Não importa muito se o antes ou depois. Na verdade, o que deve ser feito é respeitar a sua rotina. Se você costuma dar e logo depois passear, tudo bem, você dê antes. E se a sua rotina é chegar em casa do passeio e fornecer essa alimentação, ok. Só que cães de grande porte têm tendência a ter torção gástrica,
que é E um a torção? é um acidente onde o estômago se dobra, tá? E aí tem fermentação e você esse animal pode ir a óbito, tá? Então, assim, evite, se o seu animal sai de casa muito afobado, pula, brinca, evite a alimentação antes, tá? Se ele é um animal mais tranquilo, que caminha com calma, já tem uma certa idade, aí você pode dar ela antes do passeio, tá? Mas sempre tomando cuidado com o exagero por causa da torção. Mas, por exemplo, eu conheço até um labrador, ele é bem obeso, porque ele é castrado e não faz muitos exercícios, e ele é calmo, ele passa a maior parte do tempo em casa, no apartamento. Só que na hora que ele vê a coleirinha, ele pula que nem um cabritinho, assim, ele fica ofegante e ele come antes de sair. Não deve? Não deve, ele é um Forte candidato, forte né? candidato a ter uma torção gástrica e virar óbito. Pelo porte do animal. Pelo porte, também. né? Pelo todo esse E pelo histórico Aí tem o histórico, como a Exato. gente falou, né? O sedentarismo e tudo, né? O ideal risco, é né? você esperar em torno de 1 hora, né? Antes de... Se o animal fez uma refeição considerável, espera 1 hora, 1h30, dependendo do passeio. Se você vai passear, para deixar o animal solto, correndo, espera um tempinho. Ou melhor ainda, alimente ele depois que ele volta do passeio, também esperando ele esfriar, acalmar, para depois alimentar. Nada de alimentar, saiu correndo com ele, ou voltou, está super ofegante, já e vai alimentar. Não, nada disso. E outra pergunta aqui é da Cláudia Fonseca. Dar comida à noite, perto do horário de dormir, tem algum problema? Não. Não tem nenhum... não. A não ser que, enfim, é uma questão de individualidade do animal. Normalmente isso não seria um problema. Agora, eu acho que ele não vai ter pesadelos. Agora, essa é uma dúvida minha aqui para a gente encerrar essa parte de perguntas. Qual é a quantidade ideal para cada porte e para gato? Por exemplo, esse labrador, quantos deve colocar da cambuquinha? Se for ração, depende da ração? Como é isso? Depende da ração, depende do peso do animal, depende da atividade que esse animal faz. Então, caso a caso. Exatamente. Raça. Exatamente. Né? Então, não é a fórmula do bolo. Padrão. Exatamente. Né? Inclusive, isso é até um questionamento que fizeram essa semana com relação à ração. Enfim, estavam dando uma ração X para perda de peso e o animal não estava perdendo peso, só que a questão é que eles estavam dando a quantidade indicada no pacote para o peso atual do animal, que já estava com sobrepeso. E então ele só estava fazendo manutenção de peso. Então você tem que se basear, pelo menos com relação à rótula de ração, se basear no que seria o peso ideal daquele animal. Ah, entendi. Entendeu? Do peso ideal. Agora sim, só para complementar aqui aquela pergunta que a minha mãe fez e a Otávia sugeriu, né, da consultoria à distância. Que cuidados as pessoas devem ter, em que situações procurar esse tipo de atendimento? Sunari. Eu ofereço realmente uma consultoria nutricional à distância, que não é um atendimento clínico, até porque, enfim, eu não atendo clínica. Mas, basicamente, é preciso que a pessoa tenha um veterinário clínico que vai assistir esse animal, que, enfim, será ele quem irá prescrever medicações, avaliar o animal quanto à saúde. O que eu faço é o suporte nutricional. Então, vamos dizer que, inclusive, a Otávia, que é do Maranhão. Ah, que legal. São Luís, isso. Então, ela tem um veterinário clínico com quem que acompanha presencialmente. Eu até tenho um contato com essa clínica. E que, enfim, me passa informações. Ela é um formulário, inclusive, que eu mando, que é um formulário muito minucioso, né, muito detalhado, sobre todo o histórico do animal, saúde, certas fotos e tal, por ser uma consultoria, uma ajuda, um suporte nutricional. Entendi. Agora, de forma nenhuma, pode-se ser prescrito medicamentos, atender uma emergência. Até porque a questão nutricional não tem muita emergência. Entendi. Né? Então fica aí o cuidado. Não é um atendimento clínico, né? É um complemento para orientar suporte nutricional ao veterinário que atende presencialmente aquele animal, né?
Gente, a gente chegou agora no final, a gente está chegando aos últimos 15 minutos, parece que tem muito, mas como eu quero ouvir ainda as considerações finais de cada um, eu peço que comece com a Renata, que você possa, nesses pouquinhos minutinhos, que possa resumir assim, os cuidados realmente, sobre tudo que a gente falou aqui, suas considerações finais. É de suma importância a gente levar o conhecimento do diferente, né? Do que não é a rotina para o proprietário. Então, acho que a nutracêutica, como eu falei, eu tenho uma vida pré e pós, foi um amor, um casamento que a gente fez, que eu vi que a gente pode mudar a vida de um animal que muitas vezes você não tem mais qualidade de vida, né? O animal já está tão debilitado, tão doente, você já não tem o retorno que você espera da medicação. Você pode dar qualidade de vida para ele, né? Fazendo tratamento nutracêutico, repondo o débito que esse animal teve com a doença, né? Seja ela qual for. Então, isso aqui é bem bacana. E obrigada, Renata. Imagina. João, e você? Quais são as suas considerações finais sobre esse seu trabalho com alimentação terapêutica e funcional e com a alimentação natural também que você prescreve? Minhas considerações são tanto para os profissionais da medicina veterinária e zootecnia, excelente, quanto para os proprietários. Nutrição é medicina preventiva, tá? Não esperem seu animal estar com a doença para investir na nutrição deles, porque nutrição é uma rotina desse animal. Então, vamos procurar fazer uma alimentação adequada, fazer suplementação. Hoje em dia eu tenho alguns clientes de geriatria que fazem uma nutrição específica para prevenir doenças da velhice de cães e gatos, tá? Então, assim, procurem, tá? Investir nisso, porque isso traz resultado em qualidade de vida, em expectativa de vida. Você pode ganhar anos de convívio com o seu animal com qualidade. Então, botem na cabeça que nutrição é medicina preventiva. Agora, você tocou num ponto, logo assim que você falou que suas considerações eram também para os veterinários, né? Eu tenho uma preocupação com relação, lógico, não todo mundo, mas em todas as profissões há veterinários e há profissionais e profissionais, na veterinária, no jornalismo, enfim, na zootecnia, né? Então, às vezes eu fico com receio, por exemplo, vai na marca da ração ou do produto que o veterinário está indicando, mas a gente sabe, já trabalhei com vendas, a gente sabe que existem as parcerias, existe um negócio antes da saúde. Então, muitas vezes, há veterinários, há clínicas que eu indico esse porque esse eu ganho um percentual, enfim. A gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Observar também se aquela ração está realmente trazendo bons resultados para o animal, né? Assim, se você confia no seu médico veterinário, siga a orientação dele, porque provavelmente, se ele faz um trabalho legal com você, ele está pensando primeiro na saúde do seu animal, tá? Em geral, o que eu observo é isso, tá? Observar os resultados, né, que a gente está tendo junto àquele profissional. Exato, né? Se você confia no profissional, siga a orientação. Geralmente ele está querendo promover a saúde do seu animal. Muito obrigada, Nada. João. E para terminar, Sonali. Desculpa, Sonali, quais são as suas considerações? Falou tantas coisas muito interessantes, muitas novidades. Paulina, eu sou uma verdadeira apaixonada pelo que eu faço. Que maravilha. Porque, enfim, com tantos pacientes, muitas vezes eu comecei a trabalhar com animais que, sinceramente, parecia uma consulta de suporte emocional, né? Foi assim que eu comecei. Eram animais que chegavam em mim, olhava e pensava, meu Deus, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque já estava no estágio super avançado. E ainda assim era possível dar uma pequena qualidade de vida para esses animais. Então imagina com animais, enfim, que estão no início de algum problema, ou como o João mesmo falou, você pensar na prevenção, que é a melhor das medicinas. Então, justamente com tantos pacientes, assim, a gente consegue ver uma diferença tão grande, tão gritante na qualidade de vida desses animais.
na melhora geral, né? É um olhar clínico integralista mesmo, ou seja, que você enxerga o animal Como na sua visão 3D. Sim. Então, é o que eu acho que é o que complementa melhor, que dá suporte melhor a qualquer tratamento, seja ele alopático, seja homeopático, enfim, é fantástico. Então, não se sintam, sabe, com medo de começar, né? Dá um pouquinho de trabalho no início, até porque é uma adaptação. É assim como seria para a nossa rotina. Alimentar-se bem dá um certo trabalho, né? Isso é a mesma coisa para a gente. Mas é um trabalho que compensa, que com o tempo, você se programando, se planejando, faz parte da sua rotina. Né? Você consegue inserir isso dentro da sua rotina, reorganizando as prioridades da sua vida. Então, vale a pena. Vale a pena e hoje mesmo. em dia os animais são prioridades de muitas pessoas hoje, né? Sim, exato. Deixaram de ser o cachorro. Não é mais o bichinho de estimação. É o sobrinho, é o família. neto. Né? Os pets, hoje em dia, eles vieram para suprir também muitas necessidades dos humanos, né? De atenção, de afeto. Então, a gente não pode mais pensar em tratar como uma coisa. Né? São realmente membros da família, que a gente quer perto, né, de nós e por muito tempo e bem, né? Essa que é a grande diferença que eu tenho observado ao longo dos anos. Os animais estão vivendo mais, até porque o serviço veterinário consegue prolongar a vida desses animais, mas eles não estão vivendo melhor. A qualidade de vida deles que andou piorando muito cedo, né? Muito cedo você vê problemas crônicos, câncer, entre outros, metabólicos. Então, é isso que eu acho que é o nosso foco aqui, né? É prezar pela prevenção e especialmente pela qualidade de vida desses animais. É isso aí. Muito obrigada. Pauline, tem 2 WhatsApps aqui. Diga lá. E um é de um folgado chamado Paulo Roberto Ascioli Júnior. Ele diz assim: pai, a sua mãe ligou, ele também ligou. Pai, eu queria saber das doutoras um remédio que eu posso dar para os animais. Eu não te respondi pelo WhatsApp, mas vou responder agora a você ao microfone, que você está ouvindo aí. Olha só, eu tenho aqui os contatos delas, você liga para quem você achar que deve ligar para você ouvir o programa todo, mete a mão no bolso, paga uma consulta, pega o seu cachorrinho e leve lá, conselho do papai. É isso aí, porque a gente não pode prescrever, né? A gente não, que eu não sou veterinária, mas a gente como pais, mães, responsáveis, a gente não deve dar nenhum tipo de medicamento, nem alimentação sem uma orientação médica, né? Porque depende, como foi falado aqui nos programas anteriores, depende de cada caso, né? Exatamente. Pauline, vamos deixar que elas, a tempo para isso, bem rapidinho, coloque aí seus telefones, e-mail, consultório, página na internet. Faça divulgação também, não só do trabalho em si, o que foi dito aqui, mas das suas atividades, aonde as executam aí. Vamos lá, Renata. Bom, meu celular é o 992-66-3839. O e-mail é re.medvet@hotmail.com. Na verdade, eu não tenho uma clínica física, né? Mas existem clínicas que a gente tem parceria de atender. Né? Inclusive, alguns veterinários indicam e eu vou atender na clínica desses colegas. Uhum. Obrigada, Renata. E você, Sonali? Bom, meu nome é Sonali Rebelo. Meu número de celular é 98103-5551. Meu e-mail é sonali@t de tatu, n de navio, pet. Pets no plural. Pets no plural. E meu site é o tendenciasnaturebaspet.com.br. Aí é só entrar em contato. Ótimo. E você, João? Ok. Meu telefone é 98173-1245, tá? Eu faço atendimento a domicílio e em clínicas junto com clínicos veterinários, dando suporte. E pode me adicionar também por Facebook, tirar dúvida e tudo mais. Eu tô na página do programa. A gente vai colocar também todos os contatos na página do programa. Pode acessar por lá também. E lembrando que todos os telefones, o DDD é 21, tá? 21. Que a gente fica aqui no Rio de Janeiro. Bem, ouviu aí, São Paulo Júnior? Pode passar a ligar após o programa, aí você vê lá o remédio, que é a marca consulta. Não se esqueça de pagar.
Aqui não tem paternalismo. E queria também aproveitar a oportunidade, mandar um abraço. Eu daqui a pouco vou estar almoçando lá no consulado italiano. A rádio está fazendo uma parceria lá, né, com um programa dedicado somente à comunidade italiana, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E o Alfredo Apicella, que é o presidente do CONI, né, que é o Comitate Italiani, ele está ouvindo o programa, manda abraço a todos e parabeniza todos aí pelas diversas explicações. Pauline, você está num beco sem saída, tem que trazer essas moças aqui, as doutoras, né? Perdão pelas moças, mas são moças jovens, bonitas, irradiando simpatia, beleza e simpatia aqui no estúdio. Tem que voltar outras vezes. Com certeza, com certeza. Agradecer também a presença aqui do João, né? E obrigado de todo mundo que participou, que ligou. A gente está chegando ao fim, mas agradecemos a presença de todo mundo que participou na ajuda para a gente encontrar esses profissionais. Foram muito bem recomendados. O Facebook é uma ferramenta que está ajudando muito a gente. E um abraço também à Patrícia Souza, veterinária, que indicou também muitos colegas de trabalho e por problemas de agenda não puderam vir. Mas agradecer também a todos que indicam e que fazem perguntas, que sugerem. E lembrando que a gente vai estar sexta-feira de volta, né? E aí um tema mais pesado um pouco, que a gente vai falar sobre eutanásia, mas a gente tem que falar, né? Para saber até que ponto vale fazer, o que não pode, qual é o posicionamento do Conselho de Medicina, né? Quando deve haver o bom senso da questão da qualidade de vida do animal. Então a gente vai estar esclarecendo aqui essas dúvidas, né? E já com a presença do nosso querido Reinaldo Veloso, que é o advogado, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB aqui do Rio de Janeiro. Ele está em férias e na próxima semana ele já vai estar aqui com a gente. E você já pode começar a enviar suas perguntas, né? Pela página do Facebook do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Basta procurar com esse nome, Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Ou então mandar pelo WhatsApp aqui da rádio, já fica até registrado, se você quiser se antecipar. O número é 21-DDD. O número é 21-DDD e eu não estou achando o número do... achei. 21-DDD 967630650, 967630650, ou ligando no dia aqui para a redação. E a gente espera vocês e a gente termina esse programa hoje ouvindo a canção Em Tudo Que É Belo, para a gente refletir sobre a beleza, o encantamento que os animais e o meio ambiente eles dão à nossa vida, né? Então a gente não vive sem eles. Quem gosta de animais ou até quem não gosta tem que aprender a respeitá-los. Então essa canção ela é tema do projeto Paz Também para os Animais. A gente vai fazer uma caminhada no dia 4 de outubro, um domingo, dia que a gente comemora o Dia Mundial dos Animais, né? Então, dia 4 de outubro, às 9 horas, a concentração em frente ao Copacabana Palace, para a gente mostrar que eles também precisam de paz, né? E só a gente para promover isso a eles, né? Então, obrigada pela presença de todos, pela companhia, que a semana seja bem tranquila, que as funções protetoras do universo sigam conosco e com eles. Até sexta-feira. Obrigada. Obrigada. Pauline Machado. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda
acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos, que a vida no universo, outras luas, outros povos, eu ainda acredito. Eu ainda acredito nas florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Eu ainda acredito no galope do unicórnio, acredito em gnomos e no voo dos tucanos e no canto das baleias alegrando os oceanos. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade, na vida como o som de uma rima, e em tudo que é belo, e em tudo que é nobre, como as cores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo demagogo, inocente ou pervertido, um hipócrita, um louco. No entanto, eu insisto nesta chama que consome. Eu ainda acredito porque sofro com a fome, porque ainda sou um homem.